Adão e Eva, agora inventaram Adão e Ivo, né? Ah, tá. Mas pra procriar, ainda é homem com mulher e mulher com homem. A gente que não concorda com muitos comportamentos, a gente está sendo vítima de preconceito. Vocês que não concordam com o homossexualismo se acham vítimas de perseguição. Eu não concordo com essa aberração. Eu não posso parar um minuto, Jota. Você tá fazendo a maior Mercury aí, ó. Olha a Mercury que você tá fazendo. Ela não tira o chapéu para a Daniela Mercury! Você conhece a Daniela, amiga dela? Como que é? Não, eu gostaria de não falar da Daniela. Primeiro era não me abandone. E primeiro era assim, né? Esse repertóriozinho, né? E aí depois não me pegue não, sai. Ah, licença. No Brasil, homem negro vira mulher loira. E eu, brasileira, nordestina, baiana, não posso dizer e nem me sentir uma negona branca. Oi gente, e aí, como é que vocês estão? Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Danielando. Pois é, minha gente, domingou e hoje o Danielando traz polêmicas, como vocês viram aí na abertura, né? Polêmica séria, importante a gente trazer aqui pra gente discutir, pra gente refletir. Danielando, minha gente, é Brasil profundo, a gente fala de política, luta por direitos humanos, por políticas públicas, para a comunidade LGBTQIA+. A gente está aqui do lado das mulheres. Não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Essa semana a gente teve aí muita coisa acontecendo nesse Brasil profundo, é importante a gente comentar aqui, vamos comentar. Quero aproveitar e lembrar vocês de seguir o nosso canal se você não é inscrito ainda, se inscreva aí, ativa o sininho e participe com a gente dos vídeos, comente, deixe sua opinião, sua crítica, sua reflexão. Eu faço esse programa aqui pensando para que a gente realmente evolua, que a gente aprenda e que a gente questione, né, os nossos próprios pensamentos, posicionamentos. Aqui é um programa para a gente realmente abrir a mente de forma leve, obviamente, respeitando aí todos, todas e todos, tá bom? Convido vocês a estarem assistindo o programa do domingo passado, que está incrível. Falamos sobre a luta das mulheres, falamos sobre a passagem, né, da Vanessa Hahai. E essa semana, Mara Maravilha trouxe uma fala extremamente polêmica, e mais do que polêmica, gente, criminosa, né? Como eu falei para vocês, né, o racismo hoje no Brasil é crime, né, e a gente precisa entender isso de uma vez por todas. A partir do momento que você traz falas dessa magnitude, com esse peso, com essa dor, com esse ataque, você vai ser responsabilizado ou ser responsabilizada por isso. Mais uma vez, todos os anos a gente vê a Mara trazendo falas problemáticas, falas que não são permitidas mais serem ditas, porque geram violência, né, desinformação. E mais do que tudo, gente, são maldosas, né? São falas de baixo escalão, são falas que empobrecem a luta, né? A beleza desse país, do povo brasileiro, né? E que a gente realmente precisa se posicionar contra isso. Deus fez Adão e Eva, agora inventaram Adão e Ivo, né? Ah, tá. Mas para procriar, ainda é homem com mulher e mulher com homem. A gente que não concorda com muitos comportamentos, a gente está sendo vítima de preconceito. Vocês que não concordam com o homossexualismo se acham vítimas de perseguição. Eu não concordo com essa aberração, entendeu? Não é uma aberração, não fala assim, uma não é palavra uma muito aberração forte, que eu aberração. digo. Eu não estou falando generalizado, Mimi. O homossexualismo é uma aberração. Eu tô falando dessas pessoas que, eu vou dar um beijo na boca daqui da minha companheira, porque eu agora, sabe, eu vou me promover também com essa causa. Tem muita gente querendo se promover, pegando dinheiro para verbas, para eventos, entendeu? E não dou muito tempo daqui a pouco posar do lado de um homem, porque quer mais é mídia. Eu quero trazer a fala da Mara Maravilha aqui para vocês, para a gente poder contextualizar essa fala e para os tempos de hoje, para os dias atuais. Essa fala é recente, como eu falei, dessa semana, né? Mas a gente vê que Mara Maravilha parou no tempo, né? Desde os anos 80, dos anos 90, ela vem trazendo e repetindo falas que ferem, né, muitas pessoas, e a gente vai contextualizar isso no estranhamento ali que teve na relação entre Mara Maravilha e Daniela Mercury.
tava. Como é que tá tudo? Tá tudo ótimo, recebi seu recado, fiquei super feliz. E tô aí, fazendo essa semana em Maceió. Semana que vem tô em Brasília, correndo o mundo aí pra mostrar minha música. Manda um beijo pra todo mundo, tá? Obrigada. Pra nossas crianças também. Os posicionamentos e o que levou Daniela Mercury a se afastar de Mara Maravilha. Pô, não posso parar um minuto, Jota. Você tá fazendo a maior Mercury aí, ó. Olha a Mercury que você tá fazendo. Ela não tira o chapéu para Daniela Mercury! Você conhece a Daniela, é amiga dela? Como que é? Não, eu gostaria de não falar da Daniela. Eu gostaria de não falar. A Daniela é ótima. Mas perguntou minha opinião, né? Claro, eu tô respondendo. Ah, claro. Eu gostaria de não falar. Você não quer falar de Daniela? Eu gostaria de não falar. Pode ser? Pode, claro. Pode, claro. Você que manda, não quer falar agora. Não, quem manda aqui são Climão, vocês. climão. Poxa, fulana ingrata, né? E eu... Fulana está falando de Daniela Mercury. Bem... Por exemplo. não me pegue não, né? Me deixa à vontade. Primeiro era não me abandone. Bem baiano, maravilha, não me pegue não. Primeiro era não me abandone. E primeiro era assim, né? Esse Não me repertóriozinho, desespere. né? E Aí depois foi? não me pegue não, sai. Dá licença. Assim como também outros artistas do meio ali da Mara, né, como a Xuxa, como a Angélica, como a Eliana. Bora ver o que a Mara Maravilha falou. Eu sou negão, diz, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Sou do Curuzu, Ilê, sou do Curuzu, Ilê. Essa é a minha verdade. Agora eu vou mandar o papo reto para você que é inteligente, sábio, ter a sua opinião certa. No Brasil, homem negro vira mulher loira. E eu, brasileira, nordestina, baiana, não posso dizer e nem me sentir uma negona branca. Aonde? Me poupe, me economize. E viva Michael Jackson, black, white. E viva Renato Russo, que país é esse? E viva Mara Maravilha, Jesus Cristo. Minha gente. Pois é isso mesmo que vocês ouviram. É difícil ouvir, né? Gente, eu não sei vocês, mas vocês gostariam de estar diante de uma pessoa, numa roda de bate-papo, para ouvir uma coisa dessa? Sim, eu não gostaria, né? Esse vídeo, né, que traz essa fala racista, porque não existe, né, gente, branco de alma preta. Não existe racismo inverso. E nos assusta porque quando Mara Maravilha, como ela mesma disse, né, baiana, soteropolitana, uma artista ícone dos anos 80, 90, né, o talento de Mara Maravilha, trazendo aqui para o talento, né, uma artista como Mara Maravilha, com talento, uma voz linda, né, nos programas infantis ali, a Mara tinha ali o mesmo patamar ali que a Angélica, que a Xuxa, que a Eliana, né, campeã de audiências nos programas de televisão. É uma apresentadora muito boa, ela sabe apresentar um programa de televisão, né, mas aí a gente vê que, para além do talento como artista, né, ela deixou de se aprofundar na própria história da sua própria cidade. Uma artista, quer dizer, uma artista baiana, uma artista soteropolitana branca, não soube olhar para a sua cidade, para a história da sua cidade, para os próprios hinos afros brasileiros, afro-baianos da cidade de Salvador, que contam ali a história, né? E repetir essa fala, trazer essa fala racista, minimizando a luta, né, antirracista no Brasil, é difícil da gente ver e aceitar. Principalmente vindo de uma artista como a Mara Maravilha, que realmente, gente, parou no tempo, né? Imagina ao contrário, você numa escola onde tem um monte de loirinhas e aí você é rejeitada. Mas você se sente isso não é um racismo? pelo trio? A gente está em tempos em que a informação está aí, o racismo é crime no nosso Brasil. Tantas pessoas maravilhosas trazendo um letramento racial para a gente. Inclusive fiz uma entrevista, convido a todos, todas e todos a estarem assistindo, disponível completa aqui no nosso canal do YouTube, com a Luísa Mandela, que traz e trabalha com letramento racial, trazendo, né, a história da escravidão, a história da comunidade preta no mundo, no Brasil, de forma simples, né, contextualizada, com inteligência,
Então, já convido você que não tem esse letramento, que não tem esse conhecimento, que gostaria de dar essa abertura para aprender um pouco mais sobre letramento racial, a assistir essa entrevista, que é muito interessante. Se a gente fizer o trabalho bem feito, com quem quer aprender, sabe? Eu ofereço vários cursos, né? Já falando aqui do... Eu tenho pós-graduação em relações étnico-raciais, eu tenho curso livre, que é só você ir lá na Hotmart e fazer, que é o letramento racial, que já foi feito por mais de 5.000 pessoas. Enfim, dou palestras, consultorias, enfim. Eu tô aí fazendo a minha parte, sabe? De um lado, Mara Maravilha, esnobando a luta antirracista no Brasil. A gente vê, de outro lado, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tomou, gente, uma decisão histórica agora em março de 2026. A ONU reconheceu oficialmente, gente, que o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas foi o maior crime contra a humanidade da história. O que isso significa na vida da gente? Com isso, gente, a ONU está querendo dizer que a escravidão não foi algo do passado qualquer. Foi um sistema organizado de desumanização, né? E que até hoje gera desigualdade, exclusão, racismo estrutural. E o racismo de hoje é a herança direta desse crime. E com isso a gente coloca, a reparação, né, no centro do debate mundial, que é necessário a gente refletir sobre isso. Já passou do tempo da gente. A gente no Brasil já tem feito, né, políticas públicas aí com o intuito da reparação, mas é preciso ser feito muito mais, né, quando a gente vê ainda que existem pessoas com esse tipo de discurso. A resolução afirma que os países devem considerar pedidos formais de desculpa, criar medidas de reparação histórica e discutir compensações e justiça racial. Isso muda o discurso global, não é só reconhecer, é corrigir. O mundo, gente, não concorda totalmente com isso, né? E é importante dizer que 123 países votaram a favor, né? E 3 votaram contra. 3 países votaram contra essa reparação mundial. Acreditem, gente. Estados Unidos, Israel e Argentina. 52 se abstiveram, muitos países europeus. A gente precisa entender que muitos desses países participaram da escravidão, mas resistem na ideia de reparação. O racismo continua ativo no mundo e está ligado diretamente ao legado da escravidão e à colonização. Não é passado, gente, é uma estrutura ativa até os dias de hoje. E aí eu quero fazer uma conexão do motivo real, do porquê será que Daniela Mercury, né, parou de falar com Mara Maravilha. Por que Daniela Mercury se afastou de Mara Maravilha? Né? Por que Xuxa se afastou de Mara Maravilha? Por que Angélica se afastou? Por que Eliana se afastou? Não é sobre rivalidade feminina, não é sobre talento, é sobre posicionamento, né? Nos tempos de hoje, a gente precisa entender que a gente precisa evoluir, que a gente precisa aprender, que a gente precisa se reconhecer como cidadão no Brasil, ver quem é a gente na fila do pão, ter consciência de classe, isso é muito importante. E também, gente, estudar a história do nosso país, né? Estudar o nosso povo brasileiro. Fica uma reflexão aqui, né? Ver uma artista como a Mara Maravilha, que poderia estar do nosso lado aí, né? Na luta antirracista, na luta, né, do empoderamento feminino das mulheres, ela sendo mulher no Brasil, nordestina, poderia estar na luta contra a homotransfobia, né, se letrando diante da comunidade LGBTQIAPN+. Ela seria uma grande aliada, mas não. Ela faz escolhas, né, sempre retrógradas, escolhas que maltratam esse Brasil profundo, maltratam essas pessoas, matam, né, porque esse discurso de ódio, ele mata até hoje. Algumas pessoas ficam no discurso, outras pessoas se alimentam desse discurso e violentam a comunidade LGBTQIAPN+, violentam as pessoas pretas, né? A gente liga a TV e a gente vê aí a desigualdade social, que é a projeção de mais de 300 anos de escravidão no nosso país, né, minha gente? No começo dos anos 90, quando a Daniela Mercury surgiu para o Brasil, né, a Mara já era um ícone pop, né, dos anos 80 e 90. Já era uma artista extremamente conhecida, com uma audiência relevante, batia de frente ali com grandes nomes como Xuxa, Angélica, né? E, enfim, Mara mostrou sim ser uma admiradora, ser fã de Daniela Mercury, né? Tem algumas imagens na internet, ela já postou, inclusive, de um concurso para imitar a Daniela Mercury no programa dela. Vai voto pra quem? A terceira também. Ok? Unanimidade, Márcia é a vencedora. Parabéns.
Não me desespere. Beijinho, Vita. Volta mais vezes. Ai, ela arrebenta. Não me abandone. Não me desespere. Porque eu não posso ficar sem você. Veio de Minas Gerais. Mineirinho, olha aí, olha. Faturou o primeiro lugar do dia. Alô, alô, Minas Gerais. Swinga, arrebenta. A gente vê realmente nesses momentos, nesses vídeos, que ela tinha um carinho pela Daniela. Mas ao decorrer dos anos, né, ela mesma veio se queixando que a Daniela Mercury se afastou dela. Né? E por que será, gente? É preciso dizer alguma coisa. Por que será que Daniela se afastou de Mara Maravilha? Por que será que Daniela não se refere a Mara Maravilha? A gente precisa refletir e trazer isso. Será que não foram por conta desses posicionamentos? Será que não está na hora da Mara Maravilha refletir? Né? A gente vê que não tem ninguém em volta dela ali que dê um toque nela, traga um pouco de lucidez. Pô, Mara, você está errada. Pô, esse discurso não é legal. Pô, você é uma artista infantil, né, que falou para tantas pessoas nesse Brasil profundo, crianças da diversidade. Ela não evoluiu como os outros artistas, como as outras pessoas. A Mara nunca mostrou interesse em aprender sobre o Brasil profundo, sobre estudar sobre letramento, sobre o movimento feminista no nosso país, né, a luta das mulheres. Do outro lado, a Daniela Mercury, uma artista dos direitos humanos, uma artista que já veio de uma família de assistentes sociais, né, uma família com consciência de classe, com consciência de luta. Daniela, ao contrário de Mara, desde pequena, já tinha ali a convivência com a cultura afro-baiana, né? Compreendia ali, parceira dos blocos afros, aprendeu ali, né? Através das amizades que ela construiu, das parcerias que ela construiu sobre o letramento racial, a importância da luta antirracista no nosso país, né? Uma cantora que fala abertamente sobre sexualidade, que comunicou sua relação com toda a dignidade do mundo com Malu no ano de 2013. E a Mara sempre fez questão de atacar, de trazer frases homotransfóbicas com a Daniela e com outros artistas também. Assim foi com a Angélica, assim foi com a Xuxa, né? A gente vê a diferença ali. A Xuxa sempre foi uma cantora que teve abertura para a diversidade, né? A gente vê em entrevistas antigas ali, ela meio sem saber muito também ali como falar, como tratar sobre o assunto, que palavras usar ali, mas ela tinha essa abertura. Quando que você decidiu se tornar uma mulher? Eu não decidi me tornar uma mulher. Eu nasci uma mulher. Quer dizer, eu nasci uma mulher num corpo errado, mas a minha cabeça é de mulher. Eu nasci com a cabeça de mulher. Isso então que eu queria falar, que eu tinha me perdido. Né? Até teve o caso, né, de racismo aí na construção ali da imagem da Xuxa, das Paquitas, e houve essa reparação por questão da Xuxa, né, nos tempos atuais. A Xuxa se letrou, se aproximou dos movimentos negros do Brasil, aprendeu mais sobre as lutas e se colocou à disposição para mudar essa realidade também, se tornou uma artista antirracista no Brasil, uma artista que luta também pela comunidade LGBTQIA+, uma das artistas brasileiras que mais lutam também, sem ser LGBT, que é importante a gente colocar aqui também, que você não precisa ser gay, nem trans, né, nem bissexual, nem lésbica, para lutar contra, né, a homotransfobia no nosso país. A gente tem a Angélica também, que trouxe ali na construção da sua imagem a diversidade de corpos. No programa da Angélica tinham pessoas pretas, tinham paquitas orientais. Então isso é muito legal e muito importante pela questão da representatividade das crianças na primeira infância, né, se verem representadas ali na cultura, na arte, na TV. A gente vê a Iliana também trazendo essa questão da família, da diversidade, desse Brasil profundo nos programas de televisão. Quer dizer, artistas que evoluíram com as demandas sociais, né, artistas que saíram desse Brasil profundo também, né, e se preocuparam em construir um legado, né, e construir uma luta e fazerem parte dessa luta, ao contrário de Mara Maravilha. E esse afastamento, na verdade, é consequência disso, né, de posicionamentos diferentes.
Não se tem em uma mesma roda pessoas que estão ali falando da luta do Brasil, né, das mulheres e de não rivalidade às mulheres com uma pessoa com esse tipo de discurso, com esse dialeto, né, com essa ignorância. E volto a dizer aqui, minha gente, não tenho nada contra a Mara Maravilha. Volto a dizer que é uma artista que poderia contribuir muito na luta aí antirracista do nosso Brasil, né? Com certeza ela seria the best da Daniela Mercury, the best da Xuxa, da Angélica, da Eliana, porque ela seria uma artista que a gente teria admiração pelos seus posicionamentos. Mas infelizmente ela escolheu um lado que errado da história. É o lado com a falta de informação, falta de letramento, falta de responsabilidade, falta de cuidado com as pessoas. E realmente isso afasta as pessoas. Vocês podem ver, se ela tivesse feito as escolhas certas hoje, com certeza ela seria uma das maiores apresentadoras desse país, né? Mas ela fez escolhas que levaram ela a se resumirem a esse tipo de coisa. Esses programas sensacionalistas, né? Passar uma vida inteira falando mal de pessoas, ressentimento, com ódio, com raiva, com rancor. E eu acho que essa energia só faz mal para ela mesma, porque as outras estão aí vivendo. Como a Daniela Mercury mesmo disse, Mara, sua linda, sua gostosa, porque é o que sobra para dizer, né, minha gente? Mara Maravilha deu uma entrevista. Ah, não deixa pra lá. Um beijo, Mara. Fofa, gostosa. Tudo de bom. Nesse Brasil, minha gente, não dá mais para ficar em cima do muro. E a gente está vendo hoje com mais clareza quem realmente não está a fim de evoluir, de lutar por esse Brasil profundo, e quem está se posicionando e lutando, se colocando à disposição dessa luta. Porque essa luta antirracista, né, essa luta contra a homotransfobia no nosso Brasil, contra a misoginia no nosso país, a violência contra a mulher, a violência contra os povos originários, né, por mais políticas públicas de reparação na nossa comunidade preta desse país, na questão da liberdade religiosa, todos estão aí se colocando à disposição dessa luta e algumas pessoas insistem em manter a sua mente lá nos anos 80, nos anos 90, onde tudo era permitido. Mas agora não é. Agora a gente está com um país aí com políticas públicas, com o avanço da comunidade LGBTQIA+, e volto a dizer, vamos ter pessoas trans, travestis no poder, vamos ter pessoas trans, travestis em todos os segmentos, LGBTs em todos os segmentos, e pessoas pretas também, pessoas indígenas e mulheres de todas as cores, raças e religiões. Porque o nosso Brasil é esse, é um Brasil para todos, todas e todes, né? E a gente não pode permitir mais que esse tipo de coisa seja feita, seja dita nos tempos atuais. Aproveitando o gancho, né, das apresentadoras infantis, e que a gente se orgulha, tenho muito orgulho de Xuxa, tenho muito orgulho de Angélica, muito orgulho de Eliana. Que bom que essas artistas que a gente ama tanto, eu sou muito fã da Angélica. A Angélica é uma das artistas que mais me inspiraram a estar aqui hoje gravando para vocês, gerando conteúdo, como apresentador, como comunicador, ela é a minha principal referência. E fico muito feliz hoje de ver a Angélica se posicionando, falando sobre feminismo, né, com falas interessantes, trazendo discussões, trazendo informação para a mulherada hoje também, para o seu público, né, falando sobre menopausa com clareza, com dignidade, com respeito, falando sobre o corpo da mulher de 50 anos, falando sobre assédio sexual, né, falando sobre cuidados nos tempos atuais com a sua filha Eva, né, como cuidar de uma menina nos tempos atuais, como cuidar de meninos, educar meninos a não serem machistas, né, a lutar pelas mulheres, a respeitar as mulheres, no mundo aí tomado pelo patriarcado. E eu acho que o que a gente viveu no Criança Esperança agora virou ali um ato feminista. Né? Nós três que fomos, verdade, nós três que fomos as rivais. A gente podia estar em outro negócio, a gente podia estar realmente acreditando, a gente podia estar vivendo realmente tudo isso que o patriarcado, isso tudo faz com as mulheres. E a gente juntas ali, cantou e tal, mas a gente estava meio que num lugar de, olha... Levantando bandeira somos sem mulheres, precisar levantar sem a precisar bandeira. levantamos pra caramba. Simplesmente vivendo, né? Vivendo. Quando fala em poder... A gente vê a Eliana também se posicionando, falando sobre feminismo também, falando sobre a luta das mulheres, falando sobre respeito com as mulheres, com as famílias. E, por outro lado, a gente vê artistas que param, estacionam no tempo, né, gente? E realmente não dá mais. Essa história, gente, eu queria contar quando eu fosse muito famoso, sabe? Lá no Porchat. Mas eu não sei quando eu vou ser muito famoso para contar essa história. E aproveitando aqui o gancho das apresentadoras infantis, eu tive um momento assim de surto total com a Xuxa, porque assim, a Xuxa sempre foi a rainha ali dos baixinhos, eu fui baixinho, fui uma criança LGBT, tive ali
A minha infância atravessada pelas canções, pela energia da Xuxa, pelas falas, pelo carisma dela, né? E é claro que isso fica marcado, entranhado na gente, né? Desde criança até a fase adulta. E aí um belo dia estou eu aqui, na época CLT, trabalhando ali, ouço na rádio Xuxa Meneghel em Londrina, chegando daqui a pouco no aeroporto. E eu falei, ué, a Xuxa aqui em Londrina? O que a Xuxa está fazendo aqui em Londrina, minha gente? Fazer show aqui em Londrina, não tô sabendo de nada. E aí eles falaram que ela ia chegar ali no aeroporto. E eu trabalhava do lado do aeroporto. Eu falei, pô, a Xuxa vai chegar no aeroporto. Vou lá ver ela, né? Vou lá, imagina eu ver a Xuxa pela primeira vez, né? Materializar, projetar aquela pessoa que tá aqui na nossa mente, no nosso coração, nas nossas lembranças, memórias infantis. Eu vou lá ver a Xuxa. E aí, minha gente? Seu Pedro me liberou, peguei o carro e fui para o aeroporto. Estacionei o carro, cheguei no aeroporto e fiquei dando uma olhada ali, uma rondada. Eu vi que não tinha ninguém, não tinha fã, não tinha cartaz. Eu falei, ué, tá uma coisa estranha, né? Porque é onde a Xuxa vai chegar, divulgando na rádio, aí já ter um monte de gente. E nada de ninguém. Daí fui e perguntei para um segurança que tinha lá, eu falei, amigo, a Xuxa tá chegando aí, você tá sabendo de alguma coisa, o horário que ela vai chegar, por qual corredor que ela vai passar? Aí o rapaz falou assim, amigo, eu não tô sabendo de nada, mas a Xuxa, ela tem um jato dela, né? Então ela não passa aqui por essa entrada, ela vai sair pelos fundos, né? Pelo estacionamento de jatos. Eu falei, então ela vai sair pelo fundo. Eu pedi pra ele, onde que é o fundo? O fundo é ali, tal. Fui, peguei o carro, dei a volta no aeroporto. Quando eu cheguei na rua de trás do aeroporto, já tinha uma fila de carros estacionados assim, e um monte de gente esperando com cartaz, gente chorando, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que acontece quando o povo fica esperando a Xuxa. E eu falei, é aqui que ela vai sair. E, gente, foi eu chegar, a mulher chegou. Deu pra ver o jato dela estacionando e ela descendo. Aí o canal de televisão tava lá, mas eu não vi isso, né? E aí eu peguei o celular e, cara, quando eu vi, era a Xuxa, entendeu? A Xuxa saindo do estacionamento ali. E a hora que eu vi a mulher, eu fiquei desesperado por ela. Eu falei, meu Deus, a Xuxa. Fiquei Xuxa, berrando a Xuxa, correndo atrás de Xuxa. E ela, coisa mais linda do mundo, dando aquele tchauzinho. Oi, gente, um beijo, baixinhos. Ai, gente, que vergonha, que vergonha. Não bastando isso, essa apagação de mico, que eu saí na TV correndo atrás dela, com o uniforme do lugar que eu trabalhava. Eu vi que quando ela acelerou a van ali, que acelerou o carro dela, a galera falou, bora seguir o carro. Gente, quando eu vi, eu estava entrando no meu carro, todo mundo para seus carros, entrou um monte de gente no meu carro, segue aquele carro, e foi uma tropa de gente seguindo aquela Xuxa Meneghel naquela 10 de dezembro. E pegou a BR até o final, e vai, não sei o que, um monte de carro atrás do carro da Xuxa, polícia, aquela coisa toda. E aí quando a gente foi ver, a gente chegou na Casa X, que ia ser inaugurada aqui em Londrina. É um monte de gente lá. Daí a gente estacionou o carro, não tinha estacionamento, tinha um monte de gente lá, aquela coisa toda, um monte de fã. E aí eu estacionei o carro, desci, deixei o carro aberto, saí correndo. E foi todo mundo pra lá. E assim, gente, eu não sou fã, aquele fã. Imagine se fosse, né? Mas a Xuxa, eu surtei por ser a Xuxa, mas o que eu fiz? Eu vi que tinham fãs ali, né? Fãs mesmo, então eu fui ajudando a galerinha a tirar foto. Não, eu tiro, vai lá, eu tiro. Eu peguei o celular e tirava do meu, aquela coisa toda, tal, não sei o que. E quando eu vi, todo mundo tirou foto e eu nada, né? Daí assim, ela fala baixinho, ela é tão tranquilinha assim. Ela falou, ai gente, agora eu preciso entrar. Eu falei assim, Xuxa, tira uma foto comigo. Eu tirei foto com todo mundo, faltou eu. Daí ela vai, pega o meu celular e tira uma selfie, gente. Ai, foi muito fofo essa foto aí que vocês estão vendo. Foi desse momento em que a gente tirou uma foto. E foi, gente, super emocionante. Foi super gostoso ter esse momento, apesar do mico, né? Que eu acho tão desagradável ficar correndo atrás dos artistas, fazer essa coisa toda, mas a Xuxa realmente tem essa luz, essa energia que toma a gente com um sentimento mesmo que volta lá no passado, volta aquela criança LGBT, que eu acho que a gente podia ser a gente mesmo, né? Nas danças, na manifestação, né? A gente podia brincar,
né? E depois a gente vai perdendo essa inocência, né? Essa liberdade quando a gente vai crescendo, né? E aí vem esse Brasil profundo, com todas essas questões sociais, esses preconceitos. A gente não tinha essas leis que nos protegiam, esse letramento todo que a gente tem hoje. E que bom que essas artistas evoluíram também, assim como eu evoluí, aprendi, aprendo com elas. Nos tempos atuais a gente precisa saber quem a gente admira, quem a gente consome, quem a gente coloca a nossa energia. E seria tão incrível se a gente tivesse essas artistas aí junto com a gente nessa luta, né? Bom, gente, é isso. A gente fica por aqui no Danielando. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha deixado uma mensagem para a gente refletir sobre a luta antirracista no Brasil, né? E que a gente possa aprender e também se posicionar. Como eu digo aqui, cuidado com as pessoas que vocês emanam a energia de vocês. Não só para artistas, tá, gente? Mas também na vida. Os amigos, os familiares, as pessoas negativas, pessoas que causam esse mal-estar, né, que ainda usam esse tipo de fala, de vocabulário. Eu acho que a gente precisa cuidar da nossa energia. Estar do lado certo da história, isso que é o mais importante. Bom, gente, é isso. Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês, uma ótima semana. E a gente se vê semana que vem no Danielando. Beijo!